Transtorno mental e doença mental são diferentes? São a mesma coisa? Qual é a diferença entre os dois? É uma pergunta recorrente aqui de vocês e eu vim hoje para responder a diferença de transtorno mental e doença mental. Eu sou Pauline Rieger, sou psicóloga psicanalista, professora e pesquisadora. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a diferença de transtorno mental e doença mental. É a mesma coisa? É diferente? Quando que eu posso dizer que é uma doença mental e quando eu posso falar que é um transtorno mental? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo para entender a diferença desses dois, se você não me segue ainda, clique aqui no botão e comece a me seguir para ajudar o nosso canal a crescer e a gente poder falar de vários assuntos de saúde mental, neurociência e psicanálise. Além disso, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque todos os dias a gente tem vídeo no canal. A gente tem vídeos mais curtos e 2 dias a gente tem vídeos mais longos, como esse daqui, explicando sobre algum conteúdo que vocês me pediram para trazer aqui. E o assunto de hoje, a gente vai falar sobre doença mental e transtorno mental. Vamos lá. O termo doença mental é um termo mais generalizado e mais antiquado. Normalmente não se usa mais o termo doença mental, porque quando falava de doença mental, tinha um estigma de que aquela pessoa ela permaneceria durante todo aquele tempo adoecido mentalmente. Era inclusive comum ser usado para doenças mais graves ou para a própria esquizofrenia. Por quê? Porque à época, né, a esquizofrenia própria, a pessoa está aqui, gente, perdendo a dicção, né? Eu já gravei tantos vídeos hoje que a dicção já está ficando ruim, mas vamos lá. A própria esquizofrenia, antigamente, era considerada uma doença, não tinha cura, né? E as pessoas colocavam com o termo doença mental, porque o sujeito era um doente permanentemente, porque doença tem esse significado de permanência. Só que daí você leva o sujeito para um estigma de que não há cura, não tem como tratar, e é definitivo. Hoje em dia, a gente usa o termo transtorno mental, que é diferente de doença mental em que sentido? Transtorno mental, que inclusive é usado no DSM, são para todas as condições que inclusive são transitórias, temporárias e assim evita o estereótipo do sujeito. Por quê? Porque é uma condição psíquica transitória e que inclusive pode de alguma forma, ser estabilizada ou mesmo tratada. E aí a gente tem a depressão, a bipolaridade, o TDAH, a gente tem o border. Então, por exemplo, quer dizer que o sujeito que tem a condição borderline, ele é doente ou ele tem um transtorno? Por quê? Porque a pessoa ela não vai sair daquela condição. Então, hoje o transtorno ele é transitório, porque a gente tira o sujeito dessa condição estereotipada e vai para uma condição de subjetividade, e de que essa pessoa pode, inclusive, conviver socialmente com esta condição, como é o caso dos sujeitos que eu já coloquei aqui. Então, mesmo a esquizofrenia, que antes era considerada uma doença mental, hoje ela tem tratamento, hoje ela pode ser controlada e mesmo quando está no seu estado mais grave, o sujeito também ele tem acesso a tipos de tratamento que lhe dão essa condição subjetiva para que ele possa, inclusive, estar inserido na sociedade, vários órgãos públicos e por aí vai. A gente tem hoje os transtornos tratados com medicação, com psicoterapia, em várias abordagens, tá? Então, a gente também tem uma condição em que o sujeito está inteirado e ele está inserido na sociedade, pode ser uma condição transitória, como uma depressão e tudo mais, pode ter controle, e esse sujeito, inclusive, pode ser funcional, pode exercer qualquer condição social. Por exemplo, o border, que tem um estigma, o borderline, né, que tem um estigma muito maior, eles às vezes podem ser funcional. Eles passam em concursos, são médicos, professores, mas tem uma condição de instabilidade de humor que pode ser tratada e que pode ser transitória. Então, às vezes, ele pode ter uma crise, mas com o tratamento adequado, aquele sujeito sai de uma condição permanente, que seria mais atrelada a uma doença, né, de permanência.
Então, essa é a diferença entre transtorno mental e entre doença mental. Só que aqui, minha gente, tem outro fator importantíssimo para a gente considerar. Mas antes de falar sobre ele, eu vou pedir para vocês compartilharem esses vídeos. Esse vídeo aqui. Por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem a diferença de doença mental e transtorno mental e o estigma que isso acarreta. Então, às vezes, inclusive, condiciona alguém, né, e aponta alguém como doente mental quando é um termo um tanto quanto, inclusive, pejorativo, de permanência, e que é usado de uma forma mais generalizada, mais no senso comum. E o termo mais adequado é transtorno mental. Então, compartilha para o pessoal saber dessa diferença e dessa importância. E para finalizar, para a gente trazer um fator importantíssimo, é a questão de como a psicanálise e a neurociência vê isso. Então, esse sofrimento psíquico, esse transtorno mental, são condições específicas que envolvem corpo, cérebro e mente, porque o cérebro cria a mente. E o corpo e o cérebro estão integrados para formar esse sujeito. Toda a sua memória está no cérebro e está no seu corpo. E é isso que forma a sua mente, a sua subjetividade, quem você é. E para a psicanálise, ao contrário de usar o termo doença ou transtorno mental, a gente usa o termo estrutura psíquica, que é diferente dos dois. Por que estrutura psíquica? Porque é a forma como o sujeito se organiza emocionalmente diante dos seus recursos, elaborados ou não, desenvolvidos ou não, para lidar com as condições da sua vida, o que ele vivenciou e como ele responde ao mundo agora, a forma como ele se enxerga, como ele vive, né, as experiências, como ele se comporta. Então, a estrutura psíquica é uma forma de organização do sujeito. E aí a gente tem a estrutura neurótica, que é, segundo Freud, é de todos nós chegamos ali na triangulação mamãe, papai e filhinho, e a gente tem problemas relacionais, então eu me relaciono de determinada forma, por quê? Porque foi a forma como eu resolvi essa triangulação. E aí a gente tem o neurótico que sofre e o que não sofre, né? Sofre quando? Quando esses problemas relacionais me trazem algum tipo de angústia, me falta de controle, por aí vai. E a gente tem a perversão, que é aquele que de alguma forma burla a lei, né? O pervertido antigamente era toda e qualquer forma fora da sexualidade reprodutiva, e hoje a gente tem aí as parafilias e tantas outras condições consideradas perversão, ou seja, tudo aquilo que foge do que a cultura, a lei cultural permite, tá? A pedofilia, por exemplo, é uma perversão. Por quê? Porque não é aceita a condição dessa sexualidade envolvendo o adulto com uma criança. A gente tem a estrutura também limite, que é uma estrutura estabelecida pelo Winnicott, ali na escola inglesa, em que engloba os narcisistas, os border, que é o quê? O sujeito que não está na psicose nem está na neurose. É um sujeito que tem uma regressão, um cérebro límbico, né, um cérebro impulsivo, comprometido, mas não tem o desenvolvimento do neurótico e também não está na psicose, fora da realidade. Então, é o sujeito limite. E a gente tem a estrutura psicótica, então, que é o sujeito que está nessa condição de esvaziamento, do vazio, da não condição de contato com o mundo. Aí a gente tem o mais grave, que é aquele que de fato está fora, tem um mundo à parte. A gente tem os esquizos, os paranoides, que também estão longe do mundo, mas existe a possibilidade de alguma conversa. E hoje já se estuda, já tem vários livros, inclusive eu já fiz vídeo aqui, sobre a estrutura autística, isso mesmo, uma condição como sujeito, claro, sem desconsiderar a questão genética, questão de neurodesenvolvimento, que a gente sabe que tem os estudos apontam isso, o cérebro, ele de alguma forma se estrutura diferente, e já tem o próprio Kandel que fala sobre psicoterapia, né, e ele fala sobre isso. Então, a estrutura autística seria uma forma de organização psíquica também, relacionada, inclusive, com a forma como o próprio cérebro funciona, diferente, né, de outras pessoas. Então, sai do percurso do rol também da doença, do transtorno. Então, para a psicanálise, a gente não fala de transtorno, a gente não fala de doença, a gente fala de estrutura, que é a forma como o sujeito organizou-se diante da sua experiência de vida. E é assim que ele vai responder ao mundo, né, a forma como ele se organizou. Então, como que a estrutura psicótica responde? Como que a estrutura limite responde? Como a estrutura pervertida responde, da perversão responde? Como a neurótica responde? Né? Como a autística responde?
Então, essas são as formas de organização do sujeito e trouxe aqui para vocês também a diferença de transtorno mental e doença mental. Comenta aqui, tem alguma dúvida? Quer saber mais? Quer saber de outro tema? Comenta para a gente trazer aqui no próximo vídeo. Beijo para vocês, até o próximo.